Corinthians! Pois é, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Brasil em festa, grande parte do Brasil em festa com o título do Corinthians, mas uma parte grande também aí, mordendo o céu da boca de raiva, né? Visão Geral, chegando aqui o Visão Geral, por aqui, meus amigos, estão passando muitas personalidades, autoridades importantes dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade. Hoje eu vou entrevistar aqui o Edinho Baff, jornalista, assessor e consultor em comunicação, marketing e gestão de imagem para organizações privadas e públicas. Nossa, quanta coisa, Edinho! Que bom recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Alberto, obrigado. Que ótimo falar com você, Edinho. Edinho, você não tem cara de corintiano, não. Não tem. Eu sou santista. Santista, de coração. Torcemos pro mesmo time, mas o nosso time é meio pamonha, às vezes, né, Edinho? Surpreendeu aí na reta final pela ineficiência. Pois né? é, Edinho. Perdeu muitas oportunidades de alcançar o Corinthians. Verdade. Foi merecido. Ah, com certeza. Ô, Edinho, aqui está colocado o seu nome de Edinho Baff, mas deve ser Edson, né? Sim, Edson. De registro de nascimento é Edson, como meu pai. Aí meu pai é Edson, eu fiquei Edinho. Ah, muito bem. Porque eu não conheço alguém que se chama Edinho, deve ter, claro, né? Mas só o nome de Edinho. Já pensou, Edinho, quando nasce é tão pequenininho, é Dinzinho, né? Falar um pouquinho de você aqui, antes da gente falar do trabalho que você está desenvolvendo. Você é jornalista formado pela PUC Campinas. Você se especializou em segmentação editorial, tem MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, profissional, coach, certificado pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Durante 8 anos foi responsável pela comunicação institucional da Prefeitura da Estância Turística de Olambra. Assessor de imprensa da concessionária Rota das Bandeiras também, foi secretário de comunicação de Jaguariúna, que currículo, hein? Atualmente, você presta assessoria e consultoria em comunicação, marketing e gestão de imagem para organizações públicas e privadas. E autor do livro, que está aqui, que a gente vai ver depois, Comunicar com Estratégia faz toda a diferença. O que faltou aqui? O importante é que tem muita coisa ainda pela frente, né? Com certeza. Exato. Eu tenho um pouco mais de 15 anos de carreira, me formei aqui na PUC Campinas, sou natural de Rio Preto. Vim fazer a faculdade em 1997 e aí me estabeleci aqui e construí uma carreira na região metropolitana de Campinas, atuando em vários municípios, sempre diante dos desafios da comunicação, né? Tanto que é uma área muito fascinante e que permite muitos trabalhos, muitos desafios, com a gestão de imagem, prevenção de crises. E estou aí, atuando no mercado e aceitando cada dia desafios novos. Muito bem, Edinho, muito bem. Você mora em Campinas hoje, não? Não, hoje eu moro em Jaguariúna. Morei em Campinas durante 13 anos. Muito bem. E você é de Rio Preto, hein? São José do Rio Preto, tudo terra quente, mas deliciosa, né? Rio Preto é muito quente, mas eu sou suspeito para falar de Rio Preto, porque eu sou apaixonado por Rio Preto. Uma delícia. Minha família é toda de lá, muitos bons amigos lá. Sempre que dá um tempinho, a gente corre para lá, para matar a saudade. Que legal. Casado, pai de uma menina linda. Olha, 4 meses, né, tem a Beatriz. Isso. Mas que menina linda. Coisa impressionante. Os olhos da sua filha, eu vou te contar, viu? Acho que você gastou tudo que você tinha para comprar esses olhos, né? O meu pai não, quando eu nasci não tinha dinheiro, veio lá pelo INSS mesmo, então é isso aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, primeiro sobre o que é ser um assessor de imprensa numa prefeitura. Olha, Alberto, a assessoria de imprensa é uma área muito importante dentro do contexto da administração pública, de uma gestão pública, porque ela é a área responsável em fazer a tão importante interlocução entre o assessorado, no caso o agente político, e a sociedade, por meio dos veículos de comunicação. Então, a assessoria de imprensa é o canal de entrada. Quando um veículo de comunicação, quando um jornal, uma revista, um programa de rádio ou TV tem um questionamento para que o prefeito possa responder, o veículo procura assessoria de imprensa. O Edinho, sabe uma coisa? Não tanto, porque eu tô fazendo esse programa aqui, vai fazer 2 anos,
aliás, tenho adorado, estou gostando demais de fazer o Visão Geral, é para mim outro segmento, mas eu há 47 anos atuo na área esportiva, né? E quando a gente fala assessor de imprensa do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, da Ponte, do Guarani, o nome deveria ser diferente. O nome deveria ser, vamos pegar, por exemplo, o Guarani. Assessor do Guarani para a imprensa, na Ponte. Assessor da Ponte para a imprensa. Porque muitas vezes eles dificultam o trabalho da imprensa e você vai falar, mas que raio de assessor de imprensa é esse aí? Não, exatamente. Esse é um dos desafios que o assessor de imprensa tem no seu dia a dia. Eu até cito no livro que eu escrevi, contando um pouco das minhas experiências profissionais frente a inúmeros trabalhos, desafios na assessoria de imprensa, que o assessor de imprensa vive permanentemente um fogo cruzado. Né? Ele tem de um lado o seu assessorado, que é quem paga o seu salário, quem o remunera, e ele tem do outro lado os veículos. E o papel dele é ser uma ponte. Ele tem como objetivo maior facilitar esse diálogo. E muitas vezes, para isso, ele precisa se indispor com o seu assessorado. Né? Porque muitas vezes o assessorado não está muito disposto a fazer responder. Determinada coisa, né? Entendi. E muitas vezes também o veículo tem uma pergunta muito dura, que às vezes não é justa. Então você sempre tem que fazer o papel de mediação. Eu acho que a maior qualidade que o assessor de imprensa tem que ter é paciência, sensibilidade jornalística e para brigar pela notícia, nunca aceitar. Eu sempre digo, o assessor de imprensa, ele não pode bloquear a informação. Então, ele tem que acelerar o processo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Assessor de imprensa, ele é mais político ou ele é mais realista? Eu acho que ele tem que ser muito profissional. De que ponto? E aí eu tô sendo bem sincero. Ele precisa ter político se a gente tentar pelo lado da conciliação, né? De saber, de estreitar relações. Estreitar. Às vezes afastar relações é importante saber como também, né? O assessor de imprensa, ele não pode ser uma figura intransigente. Ele tem que entender que ele não é a estrela desse contexto. Quando você tem um assessor de imprensa muito vaidoso, aí não dá certo. Porque ele quer aparecer mais que o repórter, ele quer aparecer mais que o assessorado. Então, assim, o assessor de imprensa, antes de tudo, tem que saber o seu papel. Qual é o seu papel fundamental? Facilitar o diálogo, e para isso existem inúmeras técnicas, inúmeras estratégias, né, de uma maneira muito simplificada. Facilitar o diálogo e permitir com que a mensagem do seu assessorado, seja numa organização pública ou privada, chegue aos veículos de comunicação, vire manchete de um jornal, vire manchete de um programa de TV. Né? Essa é a função principal. Quando ele dificulta o relacionamento com a imprensa, ele não está cumprindo o seu papel. Não, com certeza. E também, por vezes, vocês são bombeiros, né? Sim, tem que apagar vários incêndios, né? Com certeza. Roberto, eu costumo falar o seguinte, tem muito assessor de imprensa mala, tem muito repórter mala, tem muito assessorado mala. Então, eu acho que você tem para todos os gostos, em todos os ambientes, seja numa redação, numa assessoria de imprensa. O mais importante é o assessor de imprensa entender o papel dele ali. Ele cumpre uma função social muito importante. Com quem é mais fácil trabalhar? Com a TV, com o rádio, com o jornal, com a internet? Com qual tipo de comunicação, de meio de comunicação é mais fácil o relacionamento? Olha, eu acho que não é a questão de facilidade. Eu acho que o assessor de imprensa, para exercer plenamente o seu ofício, ele precisa conhecer muito bem como funciona cada veículo, cada meio. Seja no rádio, seja a TV, seja o impresso, seja a internet. Então, se ele quer vender uma pauta, né, sugerir uma pauta para uma TV, e ele manda essa pauta próximo do fechamento de um telejornal, ele já não começou bem. Porque ele sabe que está toda a equipe, toda a produção, todo mundo
voltado para o fechamento do telejornal. Tá. Então ele precisa saber qual que é o horário do fechamento do jornal impresso, do jornal da TV. Ele precisa saber que uma boa história para o jornal impresso nem sempre é uma boa história para a TV, porque a TV precisa de imagem. E a TV precisa de imagem e a TV tem que otimizar tempo e uma Exato. série de coisas. O jornal você pode ter uma página inteira, duas, três, toda, dependendo do valor da história. Sim. A TV não, é 2, 3 minutos para contar toda uma história. E quem vai fazer essa leitura? É o assessor de imprensa. Por isso que é um trabalho muito importante ele ter uma sensibilidade jornalística muito apurada. Até porque, salvo raríssimas exceções, o prefeito não entende nada de comunicação, né? Raríssimas exceções existem, mas na maioria das vezes não. Quantas e quantas vezes você foi obrigado a corrigir os prefeitos para os quais você trabalhou e prestou assessoria, né? Alberto, eu costumo brincar e graças a Deus que não entende, porque isso significa que precisa de assessor de imprensa. Né? Se o prefeito tem tantas atribuições no seu dia a dia, já tem tantas responsabilidades, né? E se ele ainda entendesse de comunicação, aí a gente... Eu sempre digo o seguinte, numa empresa o grande comandante, ele deve saber ou ter noção, ao menos, de todo o serviço que é realizado, até para não ser enganado, aquela coisa toda, né? Mas, às vezes, o funcionário tem que agradecer o fato do patrão não saber fazer determinada coisa, senão também não vai precisar do funcionário, né? Eu sempre digo isso. Às vezes, numa equipe de comunicação, liderando uma equipe de comunicação, às vezes tem um ou outro colaborador que reclama de alguma coisa, eu falo, que bom que eles não sabem. Que isso significa que o nosso papel é importante ainda aqui no dia a dia. Então, isso é fundamental. Né? E nessa relação, e isso se conquista com o tempo, com postura profissional, é de fundamental importância você sempre alertar o agente político, seja ele um prefeito, um vereador, um deputado, ou numa organização privada, um executivo, um diretor, de como que a opinião pública pensa, de como que o repórter, o jornalista pensa, o que é importante. Porque às vezes ele vai para uma entrevista, fala um monte de coisa que não é nada daquilo que o repórter quer saber. Na verdade, isso acontece muito, Edinho. Me dá licença um pouquinho, eu vou falar do seu livro aqui, vou falar do curso que você está fazendo, até eu tenho vontade de fazer esse curso. Dá licença um pouquinho para mim aqui, Edinho. Edinho Baffi. Baffi, você falou para mim que é italiano, eu achei que fosse alemão. Italiano, né? Baffi. Calábria. A minha avó também era da Calábria. Eu tenho a ascendência árabe, tá na cara, né? E também tenho ascendência italiana. O Edinho, quando a gente no começo falou do trabalho que você realiza, que fala de imagem, que fala dessa assessoria toda que você presta, você tem uma empresa assim hoje, é isso? Sim. Hoje eu tenho uma agência de comunicação que atua tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada, voltada especialmente para a área de comunicação, marketing. Hoje, Alberto, a comunicação, ela não é apenas um trabalho de assessoria de imprensa. A comunicação, tanto na esfera pública como privada, tem que ser pensado de uma maneira macro, de um processo integrado, que envolva desde a assessoria de imprensa aos conceitos de relações públicas, à publicidade, né? Então, esse mix aí de conhecimento é onde eu atuo hoje e que eu me especializei nos últimos 15 anos e construí minha carreira. Bom, esse aqui é o livro. Esse livro, ele já está lançado? Já foi lançado? Já foi lançado. Ele conta aí os 15 anos das minhas experiências na área de assessoria de imprensa, na área pública, privada. Tem muitas histórias. Então, realmente é um olhar da prática, né? Pouca teoria e muita prática. Muita prática. Como fazer, comunicar com estratégia faz a diferença. Esse é o nome do livro. E esse aqui vai ficar aqui, né? Claro, é um presente. Vai ficar aqui, com certeza a gente vai ler para... Aqui você retrata... Quando você fala de imagem, quando você está falando de imagem, a gente está se referindo basicamente a vestuário ou não tem nada a ver? Não. Nesse conceito, a imagem é como a opinião pública percebe a determinada personalidade pública, né? Seja ela um agente político, um prefeito, percebe, ela te traz lembranças positivas ou negativas, né? A reputação dela é uma imagem mais ligada à reputação, né? Como que
está bem avaliado diante da opinião pública, não está. E se não está, por que não está? Muito bem. Né? Desculpa aqui, mas, por exemplo, o vestuário tem alguma influência no seu conceito? Depende, tem. Mas desde que respeitando o estilo de cada personalidade. Não é isso que vai determinar. Tá. Às vezes o terno cai bem para uma determinada personalidade pública e não cai bem para um executivo que atua numa empresa esportiva, por exemplo. Esportiva, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que antes de tudo, a comunicação, Alberto, eu sempre friso muito isso. Ela tem que respeitar a verdade de cada um. Né? Eu sou contra quando defendem a tese de que um marqueteiro, um especialista em comunicação, fabrica uma personalidade como se fosse um produto. Então, primeiro eu queria ler aqui, achei demais isso aqui, né? Credibilidade, uma perda irreparável. Não é novo ditado que diz que se leva uma vida inteira para construir uma boa reputação e apenas alguns instantes para perdê-la. É como um prédio, né? Você demora um tempão para construir, para implodir alguns segundos. Exatamente. Né? Então, perdeu a credibilidade. O resgate da credibilidade talvez seja irreversível na política, às vezes. Às vezes, talvez, na maioria das vezes, é irreversível. Né? Você, para construir uma boa imagem diante da opinião pública, né, você leva muito tempo. Né? As pessoas precisam perceber a importância das suas atitudes, das suas ações, né? E isso não é do dia para a noite. Então, e de repente uma crise de imagem, né, que pode ser provocada por N fatores, pode colocar tudo a perder. Sem dúvida. Né? Às vezes, se o nome de um determinado agente político é envolvido num escândalo, até ele explicar, dependendo de como ele vai reagir, é como a opinião pública vai perceber a imagem dele. Aliás, bom, primeiro, seu livro está disponível onde? Onde podemos comprar? Olha, tem ele em livrarias, também no site Comunicar com Estratégia Faz a Diferença. Tá? É um site aqui. Isso. O site é comunicar com estratégia, fazadifferença.com.br. Exatamente. Muito legal. Então é o seguinte, olha, comunicar com estratégia, fazadifferença.com.br. Você pode adquirir. Eu vou dizer uma coisa, você tem coisa aqui que eu estou achando sensacional. Um bom release começa com um título forte, importante. É a questão da aparência, né? Exato. A questão da chegada. Aliás, você fala de tudo isso aqui no seu curso também. Exato. O curso também tem o mesmo nome? Também tem o mesmo nome porque ele traz o mesmo conceito do livro, que é destacar, primeiro, como que deve ser essa relação, né? Ele dá dicas, contribuir para que o profissional que atua, tanto na iniciativa privada como na pública, para auxiliar personalidades que permanentemente estão nos holofotes da mídia, possa saber se comportar. Né? Então ele ajuda a desvendar como que é essa relação entre imprensa e assessoria de imprensa, entre repórteres e assessores. Ele basicamente se destina a essa classe, digamos assim, né? Aos repórteres, aos assessores de imprensa, aos políticos também. Sim, há assessores que não têm formação na área de comunicação, mas estão diretamente no dia a dia acompanhando o gestor público, o político, né? Porque muitas vezes o gestor público não tem tempo de consultar um especialista e aquele profissional que está mais próximo dele acaba sendo um conselheiro. Sim. E muitas vezes induz para o caminho errado. Verdade, né? Verdade. Então... Você sabe que eu fiz, não faz muito tempo, um curso de marketing pessoal e eu renovei os meus conceitos acerca do marketing pessoal. Tem gente que pensa, como cheguei a pensar em alguns momentos, que o marketing pessoal, de repente, era você mostrar algo, mas necessariamente você não precisa ser aquilo que está sendo mostrado. E não é verdade. Você não pode, em momento algum, trair a confiança daquele que está te vendo. Você tem que viver com a sua realidade. O marketing pessoal, hoje, nesse seu caminho, é uma coisa extremamente importante. Com certeza, né? O marketing pessoal ele é fundamental para a imagem que a opinião pública vai perceber de você, diante do... Mas ela não pode ser distorcida em momento algum pelo marketing. Como eu falei, não existe a fabricação de um produto. E, aliás, nada que é fabricado se sustenta por muito tempo. Quando a gente fala de comunicação pública, de gestão de imagem,
Então é fundamental, Alberto, que tenha coerência com as suas atitudes. Não adianta um agente político, um gestor público, diante das câmeras, falar uma coisa... Vender alguma coisa e depois entregar minutos outra, depois, né? ele tem uma atitude que não condiz com aquilo que ele falou. Sem dúvida, sem Isso dúvida. facilmente hoje em dia... Hoje o mundo está aqui com câmera em todo lugar. Então assim, tem que ser. Eu acho que você pode aperfeiçoar, evoluir. Aliás, devemos sempre, todos nós, aperfeiçoar, acumular conhecimentos, evoluir. Mas a nossa essência, a nossa origem, a gente não muda, né? E assim deve ser na relação com os veículos de comunicação, com a sociedade no geral. Esse curso que você montou, que você projetou, idealizou, você que ministra o curso? Isso, você eu que é ministro, o professor do curso? Exato. E aí é um dia, são 8 horas, né, manhã e à tarde. Esse curso nós vamos discutir quais são os desafios da comunicação nos tempos atuais, né, como se relacionar com a imprensa, qual que é a imagem que a opinião pública deseja que um representante seu que atua na administração pública deva ter. Então eu vou compartilhar inúmeras experiências para falar também da questão de prevenção de crises. A crise pode ser evitada. Muitas vezes a crise que atinge uma personalidade pública, ela não é evitada porque o agente político, né, essa personalidade pública, despreza alguns indícios. Então, isso daí nós vamos exaustivamente conversar e alertar sobre uma série de cuidados que devem ser tomados diariamente. O seu curso, ele recebe muitas pessoas que não vão prestar assessoria, mas vão ser assessoradas? Sim, exato. Até porque hoje em dia tem muitos agentes políticos e diretores de empresas que se relacionam com a comunidade que querem beber direto na fonte. Eles querem adquirir o conhecimento, saber como que pensa o profissional de comunicação que está do outro lado, no caso o repórter, no caso o veículo. Hoje é um mercado em evolução no Brasil, o mercado das assessorias de imprensa? Muito. Eu acho você tem cada vez mais um número maior de profissionais se dedicando, isso é muito bom, né? Você vê nos Estados Unidos é muito mais avançado, a própria referência bibliográfica é muito maior, né? Você tem inúmeros títulos, obras editoriais, tratando de gestão de imagem, de marketing político, de comunicação pública, e o Brasil está evoluindo, né? Naturalmente, toda essa crise política que o Brasil atravessa nos últimos anos, de alguma maneira atinge um pouco ou muito, né, a classe política, e o profissional precisa ficar antenado e estar antenado sobre quais são os novos desafios. Tá. Né? O Edinho, a gente está falando muito aqui da parte política, né? Talvez pelo próprio nome do programa Visão Geral, não pelo nome, mas pelo mote do programa, muitas e muitas vezes aqui eu trago políticos para conversar. Mas o setor privado também está aí aberto. As grandes empresas não deixam de ter assessoria, todos têm assessoria. Todos, exatamente. Porque hoje, Alberto, não dá para errar na comunicação. Às vezes, na iniciativa privada, um erro de comunicação provoca um prejuízo enorme de milhões e milhões de reais ou dólares, né? Então, não precisa nem ser uma grande empresa. Hoje, pequenas e médias empresas investem fortemente na área de comunicação para que a imagem, a sua marca, seja sempre preservada diante dos olhos da opinião pública, né? De setores especializados. E isso ao mesmo tempo que ela investe no desenvolvimento de produtos para atender o mercado consumidor, ela também tem as grandes, pequenas, médias e grandes empresas têm também uma preocupação permanente, cada vez mais hoje, de cuidar da sua imagem. Porque uma crise de imagem pode afundar qualquer negócio. Verdade. Aliás, quantas e quantas vezes algumas empresas que estão passando por determinadas dificuldades ao consultar ou contratar uma empresa de consultoria, o resultado final é o seguinte: seu produto é muito bom, seu produto tem preço bom,
No entanto, seu produto não tem uma boa imagem no mercado ou não é divulgado. Exato, Então, perfeito. são Envolve detalhes. tanta questão da divulgação, se o produto está direcionado ao público certo, Sim. né? Também é preciso identificar se o público-alvo está sendo atendido, né? Tem conhecimento, né? Mas é isso, a comunicação hoje ela é de fundamental importância, tanto na esfera pública como na esfera privada. Muito bem. Quero falar um pouco mais do seu curso, tá? Algumas dicas aí do seu curso que... Vou falar uma coisa, eu posso fazer, não? Claro, Posso você é fazer? convidado de honra. Não, eu faço questão. Faço questão de acompanhar. Dá licença um pouquinho aqui, tá bom? O curso Comunicar com Estratégia faz toda a diferença. Eu, de vez em quando, fazia umas palestras aí com o título Comunicação é a base de tudo. E com estratégia, melhor ainda. Aí faz toda a diferença. Me fala um pouquinho mais. Você dá aí as dicas do marketing, da gestão de imagem de todo o pessoal. Mas o que mais que o pessoal vai absorver nesse curso seu? Acho que o mais importante, Alberto, como o próprio título do livro, o próprio título do curso, quando eu falo comunicar com estratégia, é porque a comunicação, o termo comunicar foi muito banalizado nos últimos tempos, né? E comunicar por comunicar não faz diferença nenhuma. Para fazer a diferença, para alcançar o resultado desejado, atingir a meta, é necessário ter estratégia. E estratégia significa o que na comunicação? É pensar qual é o público-alvo, quem é o público-alvo, para quem que eu estou comunicando, com quem eu estou falando, eu estou me relacionando da maneira correta, né? Eu estou levando a informação de interesse público, de utilidade pública, né? Então, toda essa percepção é necessário na hora de construir... Enfim, será que o pessoal está absorvendo aquilo que eu estou comunicando? Que é importante demais, exatamente, né? É muito importante. Falar é fácil, agora ser compreendido é mais difícil. Outra coisa, é né? verdade. E o que eu estou levando está construindo, está contribuindo para alguma coisa importante, sim. né? Tem que despertar esse interesse da pessoa. Exatamente. Claro. A informação, ela tem que ter interesse público. Se não tem interesse público, lógico, se é um interesse muito pessoal, que não desperta o interesse da coletividade, da maioria, a chance é muito pequena disso repercutir. Sem dúvida. Então, por isso que a presença de um profissional de comunicação, de um profissional jornalista dentro da assessoria de imprensa, né, é fundamental para ter essa sensibilidade, né, do que está divulgando, para quem está divulgando e como está divulgando, né? Muito bem. Se você no seu curso aí tiver dicas de narração de futebol, você me chama, porque eu posso até não fazer bem feito, mas eu sei como é que tem que ser feito, né? O que se tem que fazer para que a coisa saia bem feito. E esse curso você pretende fazer em várias regiões, porque o curso é agora em dezembro, né? Isso, em dezembro ele vai ser num hotel em Jaguariúna, tá, né? É um dia todo. Depois eu já tenho alguns convites para levá-lo a algumas outras cidades no interior de São Paulo. Então, como eu gosto de falar sobre comunicação, gosto de discutir comunicação, então é um desafio aí. E que dia? 9 de dezembro, das 8h30 às 17h30. 9 de dezembro cai num sábado. Um sábado. 9 de dezembro, das 8h30 às 17h30. Às 17h30. Nesse período, exatamente, eu não vou estar no Brasil, mas eu posso ir no próximo, tá certo? Mas você vai, não na condição de ouvinte, você vai para compartilhar as suas experiências de comunicação, que são imensas. Olha, seria um prazer, se eu pudesse ajudar, seria realmente um prazer. E muito do seu curso está aqui no livro? Muito. Eu realmente, o curso... Seu cartaz, o banner aí, coisa linda, hein? O modelo que não está muito... Não, você tá bem aí, Edinho Baff, comunicar com estratégia faz toda a diferença, faz a diferença. Mas fala um pouquinho mais do livro, então tá tudo aqui no livro. Tá tudo no livro, é uma oportunidade de, eu acho, Alberto, como eu coloquei há pouco, é fundamental pensar antes de agir. Né? E muitas vezes a gente vê ações que não foram planejadas, não foram calculadas. E aí, naturalmente, o resultado não é o adequado. Então, a comunicação ela pode contribuir demais, né, na construção de uma boa reputação de uma personalidade pública, na imagem de uma personalidade pública, de um governo, de uma administração, de uma gestão. Mas para isso é fundamental que a comunicação siga algumas estratégias, tenha ciência de alguns valores.
Então é isso que a gente pretende compartilhar com os participantes do curso. Que legal que você coloca aqui, né? Comunicar com estratégia faz a diferença, a comunicação na área pública e algumas das lições que aprendi com meu pai. Meu pai era jornalista também, já não está entre nós, mas teve 40 anos de carreira em São José do Rio Preto e sempre foi uma importante referência para mim, como profissional e pessoa, né? Então eu aproveitei porque muitas coisas a gente aprende na faculdade, outras coisas a gente aprende no mercado, no dia a dia, da vida, né? Trabalhando, acertando e errando. Sem dúvida. E muitas importantes lições a gente aprende dentro de casa. Verdade, né? verdade. Então eu tive a felicidade de aprender bastante em todos os lugares. E a gente tem que entender que, claro, que a vida, você contabilizando sucesso, realmente é uma coisa muito importante. No entanto, eu tenho para mim que o valor da vida está exatamente no número de vezes que você se levanta ao cair, porque a gente cai toda hora, né? Com certeza. A todo momento estamos tropeçando. Não, exato. E a comunicação é assim, no dia a dia. Às vezes você tenta emplacar uma matéria que você acredita que vai emplacar, não consegue, e isso não pode te desanimar, tem que te desafiar a tentar emplacar uma outra. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então essa relação com os veículos, com a opinião pública, hoje as redes sociais são muito fortes, né? Então tudo mudou muito. Aliás, desculpa, mas a figura hoje do assessor de imprensa é fundamental, porque há tempos atrás não existia nada de rede social, não tinha internet, não tinha nada, era um programinha ou de televisão e olha lá, o negócio ninguém falava nada. Hoje não, hoje é todo mundo em cima, então é uma loucura o trabalho, tem que ter um assessor mesmo. Tem. E assim, é muita pressão, você existe o politicamente correto, que muitas vezes é questionado, criticado, mas é importante, porque são referências positivas de como que você deve proceder. Então, não dá para fazer tudo sozinho. Com certeza. Eu perguntei o nome da tua empresa aqui, não? Não. É EFB Comunicação. EFB Comunicação. E essa empresa presta assessoria para órgãos públicos e empresas privadas também. Exato. Hoje a Prefeitura de Jaguariúna, você presta assessoria para lá? Sim. Olambra também? Olambra, Jaguariúna, já trabalhei em Louveira, Amparo, Arthur Nogueira, Campinas. Também assim, organizações públicas e privadas, né? Muito bem. Uma atuação bem ampla na região metropolitana de Campinas. Pelo custo-benefício, a gente pode dizer que não é caro ter um assessor de imprensa hoje, né? Não, diante dos benefícios... Dos benefícios, né? Não. Sai muito barato diante de tudo, do prejuízo que pode ser, né? Muito bom. Bom, o livro Comunicar com Estratégia Faz a Diferença, você entrando no site comunicarcomestrategiafazadiferença.com.br, você pode adquirir, não esse aqui, que esse aqui é meu, eu vou ler, já tem uns títulos aqui deliciosos que eu tenho certeza que eu vou gostar. O curso também, você já teve aí até aí no rodapé do vídeo como fazer a sua inscrição para você participar. Querida Dinho, eu só tenho que te agradecer, cara. Você é um cara sensacional, assessor de primeira linha. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de entrevistá-lo. Eu que agradeço, Alberto, pela oportunidade, pelo convite. Sempre um prazer estar com você, um profissional de comunicação extraordinário. E sempre que convidado, estarei presente. Muito obrigado. Obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo. Muita sorte para você. Muito trabalho na vida para você cuidar daquela coisinha maravilhosa que é a Beatriz. Fiquei encantado com a tua filha. Uma menininha linda, coisa sorte linda. Que puxou a mãe, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Gente, conversei aqui com o Edinho Baff e com toda certeza foi uma delícia falar com ele sobre comunicar com estratégia faz a diferença. Tenho certeza que todos vocês gostaram muito, viu? Muito obrigado aí, boa sorte para todo mundo. Vocês estão pensando que eu esqueci que é sexta-feira? Não esqueci não, ó. Vamos afrouxar o nó da gravata. Ufa, que delícia. Um ótimo final de semana para todos vocês, hein? E tem gente que vai esticar isso aí que só volta na terça. Tchau, saúde, paz, alegria e boa sorte para todos vocês.